Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero trazer uma aula para vocês sobre herança e polimorfismo, que é um assunto que muitas pessoas têm dificuldade para entender. Então eu quero trazer um exemplo bem prático, tá? Qual que é o exemplo que eu vou trazer para vocês, tá? Vamos imaginar assim, o João ele tem uma empresa e o João ele paga participação dos lucros para os funcionários. Só que ele paga com porcentagem diferente, tá? Na empresa do João, ele tem um funcionário nível 1, funcionário nível 2 e funcionário nível 3. Quanto maior o nível, mais ele recebe de participação nos lucros. Então, para começar essa aula, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar 3 classes que vão ser referentes a cada nível, né, dos funcionários. Então, vou botar aqui funcionário N1, por exemplo, que vai ser referente ao funcionário nível 1. Né? E eu vou criar outra classe aqui agora, que vai ser para o funcionário nível 2. E mais uma classe para o funcionário nível 3. A gente vai fazer esse exemplo sem utilizar herança e polimorfismo. E por fim a gente vai aplicar a herança e depois o polimorfismo. Então o que a gente precisa aqui de propriedade, tá? Eu vou criar um public string nome. E a gente precisa também, por algum motivo, armazenar o sexo do funcionário. A gente vai armazenar isso num char, tá? Isso aqui ele é incomum para todos os funcionários, para todos os níveis, né? E a gente precisa de um método para calcular de fato, né, quanto cada um vai ganhar de porcentagem ali, o valor em si, né, da participação dos lucros. Então eu vou criar um método aqui, public double, que ele vai retornar o valor, né? Eu vou colocar aqui o nome de participação lucro. Então já vou colocar um return aqui, tá? Vamos supor que a empresa lucrou 12 mil reais, tá? E esse funcionário nível 3, ele vai receber ele vai receber 3%, tá? Então com esse cálculo aqui, ele já vai retornar 3% desse valor e a gente vai ter o quanto que esse nível 3 vai receber, tá? Aqui para o funcionário nível 2 a mesma coisa, só que ele recebe só 2%. O funcionário nível 1, ele recebe só 1%. Então vamos testar esse código aqui. Eu vou criar aqui para todos os funcionários, tá? Vou colocar N1 aqui. E eu vou fazer várias cópias aqui. N1, N2. E aqui o N3. E aqui eu vou atribuir os valores das propriedades de cada um deles. Por exemplo, o N1 ponto nome vai ser José, por exemplo. Eu não vou colocar o sexo aqui para adiantar a aula, tá? Aqui o N2 ponto nome vai ser Joana, por exemplo. E aqui por fim o N3 ponto nome vai ser William. Então a gente tem aqui o nome de todos eles. E aqui eu vou mostrar a mensagem então, para a gente saber quanto que cada um deles vai ganhar, né, em cima daqueles 12 mil que a empresa lucrou. Então primeiro eu vou colocar um read key aqui para nós. E eu vou criar 3 console writeline para cada um dos objetos que a gente criou, né? Aqui eu vou concatenar dessa forma, com o nome do funcionário, que vai ser primeiro o N1.nome, que vai ser o José ali, né? Aqui eu vou quebrar a linha, o barra N ele quebra a linha, só para a gente não precisar escrever outro console writeline aqui. E a gente vai colocar aqui participação. E a participação, ele vai ser o método que a gente criou lá para cada um dos níveis, que é o participação lucro. Eu vou colocar aqui toString, colocar F2 só para ele mostrar as casas decimais certinhas ali para nós. E aqui eu vou fazer a mesma coisa para os outros níveis, ó. Esse aqui é o nível 2, nível 2, esse aqui é o nível 3. Então cada um vai mostrar a mensagem, né, para cada um dos objetos que a gente criou. Aqui eu vou colocar 2 quebras de linha para ficar mais visível ali, ficar melhor e enxergar as informações. E eu vou executar o programa.
Então a gente tem aqui, o José ganhou 120, a Joana 240 e o William 360. Então vamos aplicar agora, só vou ajeitar aqui para nós, e a gente vai aplicar agora a herança, tá? Se a gente olhar os três funcionários, eles têm algumas informações em comum, como o nome, o sexo, todos eles têm essa informação, e todos eles têm a participação por lucro, né? Então a gente vai pegar aqui e vai adicionar uma classe que vai ser a classe pai, dessas outras classes que a gente criou, que vai ser a classe funcionário. Se a gente pegar na classe funcionário, deixa eu pegar essas duas propriedades aqui. Se a gente colocar aqui, para a gente ter essas propriedades nos outros níveis, a gente não precisa mais declarar dessa forma aqui. A gente pode apagar aqui de todos eles, colocar os 2 pontos aqui para ele herdar do funcionário. É assim que a gente trabalha com herança. A gente coloca os 2 pontinhos e a classe pai. Então eles estão herdando aquelas propriedades da nossa classe funcionário. Se a gente olhar o nosso programa aqui, a gente vai ver que o único que está dando erro é o funcionário nível 3. Está dando erro porque faltou a gente incluir aqui a herança. Então agora está tudo certinho. Se a gente executar, vai funcionar da mesma forma. Com a diferença que a gente não precisou replicar, né, aquele trecho de código aqui para todos os funcionários. A gente só excluiu. A única coisa que tem agora própria é o método ali que cada um está calculando referente à sua porcentagem, né? Vamos supor que o funcionário nível 1 precise da idade também. Como é só o funcionário nível 1 que precisa armazenar a idade, por exemplo, por algum motivo, a gente coloca aqui direto no nível, tá? A gente não vai colocar lá no funcionário, porque é só o nível 1 que precisa armazenar a idade. Os outros níveis não precisa. Então a gente coloca direto aqui. E não aqui, porque senão ele serviria para todos, né? Como é que funciona agora o polimorfismo, tá? A gente tem esse método aqui e a gente consegue também passar esse método, ao invés de deixar ele aqui, a gente consegue colocar lá no funcionário. E aqui no funcionário a gente só coloca o valor, tá? A gente só vai colocar os 12.000, eu vou explicar para vocês por quê. E aqui tem uma palavrinha especial, tá? A gente tem 3 formas de trabalhar com polimorfismo, a gente vai entender uma delas agora, que é a palavrinha virtual. Essa palavrinha virtual, ela significa que a gente pode sobrescrever, que a gente pode alterar esse método aqui nas outras classes, tá? Nas outras classes que estão herdando aqui dessa classe funcionário. Então, como é que a gente faz aqui? Aqui a gente não precisa mais, a gente vai precisar desse método, mas de outra forma, tá? Eu vou excluir aqui só para explicar melhor para vocês. Então, como é que funciona? Por a gente ter colocado aqui essa palavrinha virtual, o sistema já entende que a gente precisa sobrescrever esse método. Como é que a gente faz para sobrescrever? A gente usa a palavrinha override. Ó, se a gente vir aqui, a gente já tem aqui a nossa participação por lucro. Todos os métodos em funcionário aqui que tiver o override, ele já apareceria aqui para a gente sobrescrever. E é o que a gente vai fazer, a gente vai sobrescrever. Se a gente executar dessa forma, esse base.participação do lucro, ele retorna exatamente como está aqui, ó. Tá? Só que a gente quer que o nível 1 ele retorne vezes 0.01. Eu vou copiar para os outros aqui também. O nível 2 ele vai retornar 0.2 e 0.3. Cada um com a sua respectiva, digamos assim, porcentagem, tá? Então o que a gente fez aqui? Se a gente executar, vai funcionar da mesma forma, tá? O que a gente fez aqui? A gente pegou aquele valor lá do funcionário, 1.200. Vou pegar aqui o nível 1 para a gente entender. Aqui ele é referente àquele 1.200. E a gente multiplicou por 0.01, que ele significa que é 1% que a gente está pegando. Então todo aquele código que a gente fez dessa forma agora, tudo pela classe base. Vamos supor que agora a empresa lucrou só R$1.000, por exemplo. Se a gente executar aqui, já vai funcionar tudo baseado nos R$1.000. Ó. O José vai receber só 10, a Joana 20 e o William R$30. Então, o que é a herança, tá? A herança é a gente herdar alguns aspectos da classe pai. Por exemplo, aqui a gente está herdando o nome e sexo. E também a gente vai herdar aqui esse método e a gente vai sobrescrever ele, tá? A herança é a gente herdar as propriedades, métodos ali, enfim. E o polimorfismo é a gente conseguir alterar essas informações de forma diferente para cada uma das classes. Ó. A gente tem esse método que retorna dessa forma, retorna 1.000, mas para cada uma das classes filha, a gente
alterou, a gente fez trabalhar de uma forma diferente. E isso é o polimorfismo.